pessoal, tudo bem com vocês? Eu e minha camisa quase padrão. Me chamo Matheus Fernandes. Hoje estou de camisa de botão azul listrado, com os cabelos de qualidade duvidosa. E aqui ao meu lado, de nude, areia. Jovem Júnior, estou aqui, eu e meu amigo Matheus, para mais um Dom Pode, o podcast católico da vida ordinária. Exato. Antes da gente começar esse episódio, deixa aí nos comentários o que você está achando do cabelo do Matheus Fernandes nesse episódio. Depois de muito trabalho, muito sofrimento, muitas tentativas de deixar ele numa qualidade visível para os olhos de vocês. Não sabemos se ficou legal. Então, deixa aí nos comentários. Seguimos pra na gente missão. Saber e até ver se ajuda ele, né? Às vezes, me indiquem um corte de cabelo aí, pra ver se eu Exatamente. escolho um legal aí. Dê esse desafio Levar pro pro Marquinhos, né? levar pro Marquinhos lá. A melhor opção eu levo lá pro Marquinhos fácil. É isso. Então, mas deixe mesmo seu comentário. Né? Se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe, bota no grupo da família, no grupo da escola, no grupo dos amigos. Faz um grupo com 1.024 pessoas. Porque agora E cabe nós gente, upamos, né? meu amigo. Olha, a sua Agora- possibilidade de evangelização está só aumentando. Então, se um grupo cabe 1.024 pessoas, são 1.024 almas que podem ser Tu alcançadas é doido, pelo é seu gente compartilhar. demais. Então, Arrocha aí, cara. compartilha, pelo amor de Deus, faz isso. Faz a fé. E sem mais enrolação, Matheus Fernandes, quem tá com a gente hoje? Hoje conosco, eu ia fazer uma piada, mas não vou. Eu ia fazer uma piada, mas vou deixar o episódio esquentar. Hoje conosco, José Henrique, salva de palmas, meu amigo. Cuidado. Muito bem-vindo, José. Muito obrigado. Muito Bem-vindo, obrigado. José. Que bom tê-lo aqui, cara. Que bom Muito tê-lo obrigado. aqui. Eu que agradeço pelo convite. Lisonjeado. Olha só. Aí Queria sim. deixar claro, né, o quanto ele está sendo honrado aqui de Verdade. inaugurar um novo equipamento dos estúdios Dom Pode. Tá vendo? Né? Se você tá vendo um microfone diferenciado, a altura do convidado é novo. Isso, aí É sim. novo. Microfone. Pagamos? Não pagamos. pagamos. Por quê? Porque nós somos lisos. Ou caloteiros. Exatamente. Pode ser que o banco venha querer tomar depois, talvez, se nós não pagar o cartão. Então, assiste, compartilha. Não precisa, olha, não mande pix, nada dessas coisas, não. Você vai compartilhar, que o YouTube vai entender que é bom e aí, quem sabe, um dia a gente ganha aí esse dinheiro para pagar. Às A vezes. conta talvez já tenha até aumentado. Quando Né? a gente vai pagando o mínimo aí, enquanto você A não gente vai compartilha. fazer É isso, é o que a gente pode Isso, fazer é o que agora. podemos fazer. Exatamente. Esse episódio vai ser tão bom que vai ajudar a pagar. Olha A aí. gente gosta dos profetas. Tem que ser assim. Que é Vamos isso? comprar o que tá faltando nesse episódio. O José é catequista lá na paróquia Santa Luzia. Isso aí mesmo. Está no mestrado de engenharia elétrica e também é professor de latim, Tudo a ver. né? Mesma coisa. E estudante honorário de teologia e filosofia. Muitíssimo bem-vindo, meu amigo. Fora as Muito obrigado. Fora as ameaças que o cara tem. Meu amigo, o currículo aí é extenso. José, inclusive, acompanha o Dom Pode, já acompanhou vários episódios aqui, né? Inclusive, eu fiquei feliz de saber que tu é acompanhado pelo Padre Igor também, Isso, né? Teu diretor, né? Tipo... Já faz um tempo que a gente não se vê mais por causa que ele assumiu algumas funções no seminário, verdade, né? aí é E ele verdade. tá muito Aí aperreado. o Caba tá... Mas gostava muito de Putz, conversar com ele de vez em quando. Espero ainda ver ele aí algumas vezes. Vai dar certo. José, e aí a pergunta de praxe do Não Pode. Sim. Cara, como é que começa a tua história com Deus? Como é que o José encontrou aí na igreja caraca, eu tenho um lugar nisso aqui, Deus de fato é o... Como é que foi essa história com Deus? Como é que começa? Pois, começa parecido com a de muitos jovens com 15, 14 anos que entram na igreja, né? Parece que o cara chega lá por causa dos amigos ou por causa de alguma meninazinha, né? No caso... Eu achava que, assim, a minha história é muito parecida com a de muita gente, né? Faz ali a primeira comunhão, quando criança, 7 a 10 anos, sai, aí volta com 14, 15 para fazer a crisma, né? Isso. Graças a Deus, minha semelhança com a história da maioria para aí, né? Porque senão depois eu teria saído da crisma, né? Sim. É verdade. Depois da crisma eu teria saído, mas enfim. Aí eu achava, né?
que eu tinha voltado para a igreja. Cara, eu não sei nem porquê. Eu tava matutando esses dias pensando nisso, né? Eu não tinha nenhum contato com ninguém da igreja, digamos assim. A minha família não era religiosa, não tem. Mas, assim, a partir dos 12, 13 anos, simplesmente me surgiu a vontade de rezar à noite. Cara, Simples assim, do nada. Sem nenhuma referência e tudo. Eu simplesmente ia dormir à noite e eu me sentia muito mal se eu não rezasse pelo menos um Pai Nosso, uma Ave Maria antes de dormir. Sim. E assim, o número de Ave Marias era definido pelo número de pecados que eu cometia durante o dia. Então assim, se eu tivesse pecado muito, eu rezava uns 3, né? Se eu tivesse feito uma coisa muito errada, eu rezava uns 5. Sim. Mas um dia assim que eu tinha sido tranquilo, não, eu rezava um e tava bom demais, Dava tudo de boa ali. E aí, isso aí era a minha religiosidade, aí nos 12, 13 anos, né? O capaz teve um dia que eu fui tão ruim que eu tive que ficar de vigília. Não chegava nesse ponto, né? Porque eu não conseguia. Foi assim que ele aprendeu a rezar o texto, inclusive. Aí eu rezava lá, era desse jeito. A minha vida espiritual, digamos que nesse tempo era essa. Né? O resto era só jogar bola, estudar e tudo. Essa era a minha vida espiritual. Quando cheguei ali nos 15 anos, eu comecei a ir para a igreja e dei sorte de ir justamente quando as inscrições para a catequese de jovens estavam abertas, né? De participar. De participar, como catequizando, porque Entendi, não era crismado, né? Então, de participar, eu dei essa sorte. E aí, por muito tempo, eu achei que eu tinha ido porque eu gostava de uma mina que era coroinha. Eu achava que eu tinha ido por isso, mas depois de um tempo eu fui parar pra ver que quando eu comecei a participar, ela já não era mais coroinha, ela tinha se mudado. Então, eu fiquei, cara, então por que eu fui? E eu, até hoje, procuro, eu não sei porquê, de onde veio essa moção inicial, assim, esse movimento, sabe, de vamos pra igreja. Eu simplesmente, sabe o que eu fazia domingo à noite? Eu jogava bola domingo à tarde com meus colegas, numa quadra, 2 horas da tarde, descalço, pé apostava uma coca, né? Chegou, os pés ficavam vermelhos de sol. Saía de lá, ia pra casa, banhava, comia, voltava, ficava sentado lá na praça do Promorá, que é de frente com a igreja, né? Sim. Ficava lá a noite todinha, conversando com os amigos, e voltava pra casa. E aí, um belo dia, eu simplesmente decidi, não vou pra praça com os amigos, eu vou pra igreja. Só isso. E aí você me pergunta, mas por quê? Não sei. Cara, e os amigos também nem estranharam, tipo, do nada. Estranharam, mas assim, também, assim, não foi fazer o quê, né? Tá, tudo bem. Aí eu comecei a ir, cara, pra lá. E eu até hoje procuro, inclusive, eu sempre faço essa pergunta para os meus catequizandos. Eu falo assim, olha, procura o momento exato em que a sua fé iniciou. Você não consegue encontrar. E isso é a maior prova de que é uma ação externa que age sobre você. Externa no sentido que não é você próprio que está gerando a sua fé. Porque tu não vai achar, cara. Tu vai achar, assim, um momento em que ela se expressa. Digamos assim, esse é o momento que ela se expressou pra mim, não tem? Quando já tava lá se expressando, quando eu senti a necessidade de rezar, sem nem saber por quê. E mais ainda quando eu fui pra igreja. Mas, assim, não foi eu que gerei aquilo, né? Aquilo foi foi um movimento suave que foi acontecendo. Então, eu simplesmente fui, né? E aí eu achava que era por causa dessa menina, mas eu fui parar pra pensar, ela já tinha se mudado quando eu comecei a ir. Então não pode ter sido por causa dela, não tem? Caraca, olha, curioso. Foi assim que começou, né? Só que isso é aquele movimento inicial, né? A gente sabe que isso aí para o que vem depois tem um problema muito grande, que vai começar a surgir as primeiras provações e tudo, né? Vão te começar a te chamar de beato, de igreja, né? As perseguições aí. Pois é, vão começar a te chamar de tudo quanto é nome, porque vão dizer que tu tá abandonando teus amigos e tudo, né? Então, acontece isso. E aí eu comecei a catequese, e cara, assim, eu acho que eu fui um bom catequizando, mas não tanto por ter uma consciência da importância daquilo, sabe? Mas porque eu sempre tive, assim, uma obediência natural, digamos assim, né? Faz parte do meu temperamento, do meu caráter. Eu sempre fui muito obediente, assim, não é aquela obediência virtuosa, era uma obediência mesmo de quem é meio passivo, não tem? Não quer confusão. Meu catequista diz assim, tem que vir pra missa no domingo à noite, ou no domingo à noite, no domingo de manhã, tanto faz. Mas tem que vir? Tá bom. Eu vou. O cara tava pedindo. Eu vou. Vamos brigar por causa disso? Não vamos, a gente vai pra missa. Aí a gente tem, isso aqui é errado. Né? Tá bom, é errado. Vou fazer isso, é errado ou não? Exatamente, entendeu? Então, assim, foi uma obediência natural, uma certa obediência natural que me levou a ser um bom catequizando, mas eu não tinha nenhuma consciência clara do que estava acontecendo ali, sabe? Não tinha essa profundidade. E aí,
E logo que eu saí... Mas eu sempre gostei de estudar. E aí, o Matheus aqui conhece, né? Como é o estilo lá da catequese promoral, o pessoal gosta muito de estudar e tudo. Então, ali, depois que eu me crismei, eu continuei na catequese como catequista. Eu fui lá estudar com eles e fui ser catequista. E aí eu comecei a aprofundar um pouco mais, porque eu comecei a ler... Foi só aí que eu comecei a ler a liturgia diária. Então, assim, aquele primeiro contato com o evangelho. Não tem... E sabe como é que eu lia no Rodoviário Circular 2... Circular 1, indo pra UFP. Né? Dá pra ler a Bíblia inteira também. Dá pra ler a Bíblia inteira. Alex de da semana 90% inteira. 90% do que eu li da Bíblia na minha vida foi dentro do ônibus. Dentro do ônibus. Cara. De manhãzinha cedo, 6h10 eu pegava o ônibus, já era padrão. Eu pegava a minha liturgia diária e ia lendo e meditando durante a viagem todinha. Isso é possível. Eu lembro de uma vez, assim que eu mudei, né? Eu morava no Santa Fé e aí a gente foi morar nos 3 andares. E aí eu sempre fui muito ruim pra ônibus, né? E aí, quando fui pegar um ônibus para ir pro shopping, na época, tirar minha identidade. Aí tinha que pegar o Rodoviário Circular 2 para ir e 1 para voltar. Era meio que o inverso, né? Sim. E eu peguei 1 para ir. Já aconteceu isso comigo também. Quem nunca? Eu fui para tirar a identidade, eu cheguei lá para tirar a habilitação já. Pô, foi quase isso. Um negócio assim. Já aconteceu isso comigo. Assim, brincadeira, foi 2h30 dentro do ônibus, cara. E eu, meu Deus do céu, moço, nós vamos pra onde? Cara, da minha parte, eu não ia voltar mais não. Eu sempre tinha pânico de ler dentro do ônibus, cara. Porque eu tinha um amigo chamado Bruno Fabiano, abraço, Bruno, e tal. E aí, pô, o Bruno Fabiano é estrábico, né? Ele tem um olho pra lá. E aí, ou tinha, não sei se ele corrigiu. Não, mas é um cara de gente boníssima. E ele me falou isso, tá? Eu perguntei, né? Que ele é judoca, cara de gente boa, fortão e tal. E eu achava engraçado, porque, tipo, ele era um cara que impunha muito respeito. Só que era mesmo, tipo, era... Que era mesmo. E ele tirava onda com isso, né? Tipo assim, eu tô olhando pra ti, mas eu tô te vendo, viu? Ele faz essas piadas, tá? Gente boa. E aí ele falou, cara... Eu perguntei, né? Mano, o que aconteceu aí que ficou assim? Ele, não, cara, isso aqui foi um livro de Harry Potter num rodoviário. Acho que foi no rodoviário também. Caramba! A ideia desse dia, irmão, não tem quem faça eu ler, assim, em ônibus. Assim. Com medo de ficar... Cara. Teve uma senhorinha que também tentou me alertar, mas não deu certo. Aí, bicho, eu não sei se é verdade, eu não sei se influencia, se não influencia. Eu sei que eu não testei, entendeu? Eu testei e não acontece, gente. Pode ler no ônibus. Pode ler, atestado pelo José. Exceto no 3 andares Monte Castelo, porque se você pegar aquele ali... Não, meu Deus do céu, você às vezes também é um livro, né? Quem sabe Harry Potter também não é um livro. Exatamente. Quem lê a Bíblia fica com visão melhor. Agora se tu lê Harry Potter... Pegou a visão... Pegou aí a metalinguagem da piada, rapaz. Aqui. Você vai ler lá Jesus curando e vai ficar ruim. Não claro vai. Que não. Claro que você não vai. Claro cara, que não. Mas voltando aí, né? O José ali, com os amigos e tudo, conheceu, sempre muito obediente. Mas teve um momento assim que tu lembra que caiu a ficha. Isso. Aí, é por isso que eu tô aqui. Justamente, foi um processo, né? Eu não sou aquele que veio assim de repente, né? Um grande acontecimento. Foi todo um processo. Aí quando eu entrei para a catequese, eu comecei a estudar e me aprofundar um pouco mais. Só que eu ainda levava aquilo muito no nível assim, não é teoria, né? Mas é muito racional, dos sabe? Dos conceitos, né? Dos conceitos e tudo. E ali, o que eu digo, que eu posso dizer assim, a primeira coisa que impactou muito a minha vida e mudou essa situação foi ter iniciado o curso de filosofia com o professor Olavo. Sim. Por quê? Porque quando eu comecei aquilo ali, nos primeiros episódios, o que ele fazia, ele dizia assim, olha, aqui nos primeiros episódios vocês não vão aprender aquela parte técnica da filosofia, sabe? Aquele negócio de vamos ler Platão, vamos ler Aristóteles. O que você vai fazer? Você vai se tornar um homem para poder ser um estudante de filosofia. Que ele diz isso, né? Assim, olha, não adianta um homem de mentira querer conhecer a verdade. Sim. Então você tem que primeiro se tornar uma personalidade forte, madura, para depois tu querer estudar filosofia, né? Então ele dizia isso. E aí, os primeiros 50 episódios ou mais é só sobre esses assuntos, assim, que são assuntos formativos, sabe? Uhum. E ali foi o primeiro impacto para mim, porque foi o momento, assim, que eu comecei a levar as coisas mais a sério. Então eu comecei a refletir mais seriamente sobre a minha vida e tudo, sobre o que eu tava fazendo. E tinha um exercício muito massa, assim, que é de sinceridade total consigo mesmo, sabe? Então, tudo que tu faz,
tudo que tu pensa, tu tem que admitir que é do jeito que é e acabou. Se tu pensa uma coisa assim terrível, mas tu tem que admitir, eu sou um monstro, eu penso assim mesmo. Caraca. É um exercício muito massa, cara. Sinceridade total. Recomendo aí pra vocês, se quiserem fazer, viu? É capaz de mudar uma vida um exercício desse. Nossa. É muito massa. E aí, quando ele fez isso, eu comecei esse ano inteiro. Esse ano foi 2018, isso. Eu tenho anotado, uma das datas mais importantes. 8/1 de 2018. Caraca, olha aí. O dia que eu assisti a primeira aula do COP, né? O dia que eu assisti a primeira aula, se disserem que eu sou Olavete, sou mesmo. Aí, o que acontece? Nesse ano, também foi um ano muito atribulado da minha vida, porque foi quando eu comecei a universidade. E aí, quem é da UFP sabe, né? Sim. Que, imagina aí, eu era assim, eu sempre fui criado num ambiente muito bem ordenado, né? Muito bem estruturado. Estudava em escola particular, então tudo estava no lugar. E de repente tu chega e vai lá pra UFP. Tu cai dentro da UFP de paraquedas. E eu ainda tive o azar de cair meio sozinho, porque eu entrei num período em que poucos amigos meus entraram e a maioria entraram em cursos que ficam distantes, né? Então eu entrei meio que isolado lá no CT, né? E aí o que acontece? Ali, meu mundinho foi caindo por água abaixo, não tem? Eu comecei a ficar muito preocupado com as coisas, ficava muito ansioso e tudo, e tava em dúvida se eu devia continuar aquele curso, porque, assim, se eu for contar pra vocês aqui como é que eu escolhi o curso de engenharia elétrica, vocês vão ficar até com vergonha de ter me chamado. Vamos Porque, lá. assim, sabe, eu vou contar. Essa história é incrível. Presta atenção. Eu gostava de matemática, né? Então eu pensava, não, então vou fazer algum curso relacionado à matemática. Aí, por algum motivo, eu pensei, então vou fazer engenharia mecânica. Parece algo que tem a ver com matemática. Beleza. Aí, no dia do SISU, no dia de colocar a nota lá, né, pra poder escolher o curso, aí eu fui no comércio do meu tio, meu primo tava lá, mexendo no computador, aí eu comecei a conversar com ele, ele disse, cara, engenharia elétrica é massa. Aí eu, beleza, cheguei em casa, vou engenharia elétrica. Mas simples assim. O cara mudou. O cara acabou de falar que, tipo, passou 40 dias filosofando sobre a vida e tal, aí na hora Mas que isso foi justamente antes, entendeu? Foi no final, isso que foi no final de 2017, início de 2018, eu acho que foi um pouco antes, né? Sim. Foi antes de entrar na Depois que ele passou os 40 dias, ele ficou, meu irmão, por que eu mudei o curso? Aí ele veio, sinceridade total. Eu sou ainda não tava aí, ainda tava naquele negocinho meio, tava meio perdido ainda da vida, né? Então foi desse jeito que eu fui parar lá dentro da engenharia elétrica. E aí por isso que surgiu todos esses problemas naquele momento, sabe? Porque eu fui parar lá de paraquedas, né? É difícil mesmo. É difícil falar assim, né? É difícil. E dicção também não é o forte desse podcast, acho que tá na nossa linha editorial, inclusive. Pois é. Eu fui parar lá e nesse jeito meio jogado. E aí, com tudo isso, com aquela desordem toda, aí você tem que tirar a carteira quando faz 18 anos, né? E aí... Rapaz, foi um caos, né? Principalmente, primeiro e segundo semestre de 2018 foram um caos. E foi justamente quando eu entrei pra catequese e eu comecei o curso de filosofia. Veio tudo de uma vez, não tem? Sim. Tudo de uma vez. E ali, o que de fato foi mais impactante? Foi em 2019. Logo após esses fatos, né? Eu tomei uma decisão em 2019 que foi pra mim uma das decisões mais importantes da minha vida. E quando eu falo isso, né? Eu sempre tenho medo de que pareça assim muito banal, porque assim, é uma coisa banal, na verdade, pra quem vê de fora, mas pra mim foi muito importante. Tipo, eu tomei a decisão de sair da catequese. Ali no meio do ano de 2019. Sim. Por quê, né? Porque foi fazendo todo esse negócio de exercício de sinceridade total, de aprimoramento pessoal, eu vi assim, cara, eu não tô preparado pra isso aqui. Não tô preparado pra isso aqui. Eu tava ensinando lá e eu sentia a falta de profundidade no que eu tava fazendo, a falta de sinceridade às vezes. Então, assim, eu tava falando de um assunto, me sentindo muito sábiozão e tudo, mas no fundo, quando eu chegava em casa, eu fazia o meu exame de consciência e eu dizia, eu sou um palhaço. Eu tô ali atuando por meninos acharem que eu sou um cara genial, assim, que eu sei de tudo. E no fundo, eu mesmo, às vezes, não acredito no que eu tô falando. E aí, quando veio isso, como eu digo, a minha primeira experiência com Deus, como um bom estudante de filosofia, veio através da noção da verdade mesmo. Assim, de que você tem que ser fiel às coisas tais como elas são. Você tem que ter a coragem de assumir que as coisas são do jeito que elas são e tem que ter a coragem mesmo. Então, assim, a primeiro modo como Deus me chamou mais profundamente foi assim, a verdade, não tem? Sim. A verdade. Meus catequistas até brincavam comigo uma vez, que eles perguntando assim, todo mundo perguntando,
que cada um desejava e tudo. Aí eu falei, né? Eu só quero a verdade, né? Aí eles, na brincadeira deles e tudo, né? Mas assim, pra mim era verdadeiro aquilo, entendeu? É a verdade. E aí, quando eu tomei essa decisão, eu sabia que eu ia ficar meio que isolado. Porque, assim, todos os meus amigos eram da catequese, né? Os catequistas e catequizandos. E é natural, porque como eu ia me afastar, era natural que ocorresse um afastamento. Não que o povo lá fosse me afastar, fosse me excluir. Não, assim, é natural que vai ocorrer um afastamento. Eu não vou mais conviver com eles, né? Sim. E todos os meus amigos eram de lá. Então eu sabia, assim, que eu ia ficar sozinho. Praticamente. Entendeu? E eu encarei aqui... E por isso que foi tão importante pra mim. Porque eu encarei aquilo ali como uma espécie de... Esse é meu deserto. De exílio. Esse é meu exílio. Eu vou sair, me retirar e vou me preparar. E depois eu vou voltar. E quando eu vou voltar melhor do que eu tô agora. Porque desse jeito aqui eu não tá certo do jeito que eu tô fazendo. Sim. Tu já saiu, tipo assim... Eu já saí com esse pensamento, cara. Eu lembro do dia que eu tava saindo, eu conversei com o Maicon, que é o coordenador. Eu lembro do dia, ele tentou até me demover, né? Ele, não, vamos tentar fazer de outros modos. Mas, assim, claro que eu não tinha contado pra ele. Não contei pra ninguém essa história, né? Então, não tinha como ele saber o que tava acontecendo. E aí, eu fui muito firme, não, eu vou sair. E eu lembro do dia, cara, que eu tava descendo, eu tava saindo lá da igreja, eu lembro da cena, eu descendo na praça lá, sozinho. Cheguei em casa, eu não gosto de escrever muito, né? Mas cheguei em casa, até escrevi um negócio lá, assim, porque eu tava tão inspirado. Parece aquela cena de filme que o cara tá saindo assim, tem aquela música bem impactante, emocionante, né? Cheguei em casa, até fui escrever um negócio, porque pra mim aquilo foi, assim, uma experiência de, tipo, um rito de passagem, sabe? Por quê? De um cara que tava com medo, de solidão, de um cara que estava ali muito, muito tranquilo e muito bem colocado num grupo, já tinha todo o apoio, eu fui me colocar, assim, na solidão mesmo. Sim. E sem amparo, entendeu? Então, era assim que eu estava me sentindo naquele momento, né? E aí cara, mas eu vou. Eu vou por quê? Porque uma coisa que ficava muito claro no curso do professor Olavo, né? A verdade tem a ver com a sua pessoa. Então, assim... Eu tô saindo aqui, mas é por amor à verdade que eu tenho que aprender a manifestar ela na minha vida para depois eu querer ensinar. Do jeito que eu tô fazendo aqui não dá certo. E aí eu saí. Então, assim, essa foi a minha primeira, digamos, foi a experiência mais profunda com Deus, foi através dessa face da verdade, não tem? Sim. Depois, aí é o que eu disse, né? Esse foi o primeiro momento. O segundo momento foi já quando eu já tinha voltado para a catequese, eu já tinha praticamente terminado o ciclo com a primeira turma que eu peguei depois de voltar. E ali eu fui refletir. Teve um padre meu que já saiu, não tá mais agora, né? Que ele falou assim, cara, você fala coisas muito, muito boas, mas você fala pouco de Jesus. Ele me falou isso. Caraca. Porque eu, como estudante de filosofia, eu era muito conceitual, era muito teórico. Então, eu sabia falar muito bem, assim, de virtudes e vícios, de sei lá, o ideal de felicidade, vamos falar aqui de aspectos antropológicos, científicos, metodológicos, essas coisas lá, tudinho, tipo né? assim, pegava alguns gostavam, cara, eles gostam, principalmente porque eu sempre, vocês conhecem o professor Olavo, vocês sabem como é o estilo dele, né? Sim. Então, assim, eu cogito ergo sum, né? Então, eu tacava lá um assunto lá dos mais elevados com um tom, assim, de brincadeira total, não tem? Sim. Inclusive, assim, se vocês forem perguntar as coisas que eles mais lembram, é das brincadeiras que eu fazia enquanto eu explicava as coisas, sabe? Sim, tipo assim, eu gostava muito de falar pra eles, olha, a gente tem que ter a vida cristã tem que ser concreta, não tem nada de ideias bonitinhas, aqui tem que ser um negócio concreto. Aí a gente tava uma vez na casa de uma catequizanda fazendo o encontro, aí eu disse pra eles, ó, pra vocês nunca esquecerem que para a vida cristã ser concreta, eu vou ficar bem aqui sentado e botei o pé em cima, assim, de uma pedra. Tá vendo? Isso é concreto. Isso aqui é a vida cristã, né? E eu fiquei o tempo todo com o pé em cima daquela pedra, não tem? E eles lembram dessas coisas. Era as parábolas contemporâneas. As parábolas contemporâneas. Pronto. E eles lembram dessas coisas, né? Eles lembram também quando eu expliquei aquela teoria das camadas da personalidade, né? Virou até um xingamento lá entre os jovens do Promorá. Ah, tu é quarta camada. Tu é quarta camada. Mas, assim, eu explicava essas coisas. Eu gostava de falar sobre essas coisas. E, de modo algum, eu tô dizendo que elas não têm seu espaço. Elas são muito importantes, inclusive. Sim. Né? Só que isso que o padre falou ficou na minha cabeça, cara. Porque ele disse, olha, de fato, você fala pouco de Jesus, meu filho. Aí eu fui parar pra pensar, cara, é verdade. E em que sentido? Eu não sei nem se ele falou com esse sentido, mas eu acho que ele falou com esse sentido e ele estava mais certo do que ele imaginava. Porque ali eu percebi, cara, eu sou muito pouco espiritual. Então, assim,
eu tenho muito conhecimento de filosofia, de algumas coisas de educação e tudo, né? Mas falta aquela simplicidade, por exemplo, um santo tem, que ele vai falar de Jesus como não como um grande mestre, sabe? Assim, um grande intelectual. Nem mesmo, às vezes parece que ele não tá nem falando de alguém que é assim, que viveu há 2000 anos atrás. Ele tá falando do amigo dele que conversa com ele ali todo dia, não tem? E aí eu pensando, cara, eu realmente não tinha isso. Não faltava isso, né? Então eu tenho que resolver isso. Porque, da mesma forma como é vergonhoso um catequista que fala sem acreditar no que ele fala, mas também não dá certo um catequista que não tem intimidade com Jesus, tá entendendo? Relaciona com o próprio Como é que eu vou apresentar Jesus para esse menino se eu mesmo não tenho intimidade com ele? E aí foi a segunda, como é que eu poderia dizer, o segundo momento forte, assim, foi quando eu decidi, eu tenho que ser mais espiritual. E aí foi quando eu comecei a procurar os outros meios, assim, não mais de estudo, entendeu? Sim, Não mais de estudar, vivência. mas de, assim, como eu posso me tornar uma pessoa mais espiritual? E aí eu comecei a fazer leitura espiritual, eu passei um ano inteiro fazendo adoração ao Santíssimo, né? Toda semana, meia hora eu tenho que adorar o Santíssimo. Isso até hoje. Até hoje eu faço isso. Até hoje. Eu fiz um ano, aí no outro ano eu fiz outros propósitos, aí esse ano eu voltei. Toda semana, meia hora de adoração ao Santíssimo. Porque ali, enfim, quem sabe como é aquele momento, né? Assim, é um momento de profunda intimidade, tudo, que é necessário, é um alimento necessário. E aí, comecei a fazer leitura espiritual, como eu já disse, né? Fiz outras meditações que não mais assim, filosóficas, porque tem uma diferença você fazer uma meditação filosófica e uma meditação mais conceitual, entendeu? Mais intelectual, e uma meditação mais voltada mesmo, assim, para você se aprofundar na vida espiritual. Às vezes é diferente, tem diferença. Então, você pega lá, por exemplo, Filoteia de São Francisco de Sales, tu vai ver lá que as meditações, elas são assim, elas têm um tema que às vezes é bem parecido, um pouco filosófico, sabe? Sim. Mas ela sempre vai te direcionar aos afetos que tu tem que ter, sabe? Aos afetos e às verdades que, no fundo, não tem como ser demonstradas filosoficamente, né? No conceito. É uma Não coisa tem de como. iluminação interior Isso, mesmo, né? exatamente. É uma coisa assim que fica muito claro, que só a graça divina pode fazer. Porque assim, quando tu chega e começa a meditar, sei lá, vamos meditar sobre a Trindade. Bicho, tua inteligência não serve pra nada nessa hora, entende? Porque tudo que tu imagina O cara trava. é inútil, certo? Aí tu precisa, nessas horas fica muito claro que você precisa de uma luz que vem de fora, entendeu? Uhum. E como eu tava naquele modo, eu sempre tava agindo muito. E deixava pouco o espírito agir em mim, entendeu? Sim. E aí foi quando, por causa disso que o padre falou e também porque eu percebi muitas vezes, assim, um pouco fruto que às vezes eu achava que eu tava... Tem uma história de São João Bosco que é muito massa. Eu não sei se eu vou contar exatamente, os dados estão exatamente certos, mas o sentido da história é esse, né? Ele, no começo da carreira dele de padre, digamos assim, ele foi fazer um sermão, né? E aí ele, pô, tô arrasando. Ele fez um sermão lá, muito bonito. Fez um sermão sobre a Santíssima Trindade. E, se não me engano, era a Santíssima Trindade. Eu não lembro exatamente qual era o tema, mas era mais ou menos isso. Aí ele chegou e começou a andar conversando lá com um senhorzinho, né? Conversando com as pessoas, voltando pra casa. Aí o senhorzinho, eu adorei o seu sermão. Esse seu sermão sobre a Virgem Maria foi maravilhoso. Caraca, tipo, nada a ver uma coisa com a outra. Aí eu pensava, pô, muitas vezes isso aconteceu comigo. Então eu tinha que pensar, eu arrasei. Tô doido, arrasei. Depois de ouvir isso aqui, eles vão mudar de vida. Não tem como, porque isso aqui foi genial, foi impactante, né? Mais esclarecimento. Chegava no outro dia e perguntava, tu lembra? Não lembro de nada. O que foi que tu falou? Só ficando preto e branco, assim, aquela música triste. Tela azul. Tela azul. E aí, essas coisas foram abrindo meus olhos, tá entendendo? Pra eu entender que na catequese, isso não é o essencial, assim, não é o conteúdo que você passa de um modo mais filosófico, mais profundo. Não é exatamente isso. Tem isso, claro, mas tem uma outra coisa, que é justamente assim, o quanto de espiritual tem naquilo, não tem? O quanto de espiritual tem naquilo. Então, foi aí que eu decidi, não, então eu tenho que ser mais espiritual também, se eu quiser ser um catequista decente. Entende? Caraca. E aí foi aí que, de fato, eu acho que melhorou bastante. Porque eu deixei de ter aquela fé mais
mais intelectual. O meu Deus deixou de ser aquele Deus dos filósofos. Eu acho que vocês já ouviram essa expressão, né? O Deus dos filósofos. O que é o Deus dos filósofos? O Deus dos filósofos é aquele Deus que é o Deus criador, não tem? O Deus que tem vários atributos que são racionalmente identificáveis, sei lá, é o Deus infinito. Ele tem que ser infinito por definição. Ele tem que ser eterno por definição. Se você pegar lá as 5 vias de Santo Tomás, né? Então tem lá, Deus tem que ser necessário por si mesmo. Pô, isso é o Deus dos filósofos. Isso pode ser matéria de devoção. Só que o Deus dos cristãos vai muito além disso. Então, assim, o Deus dos cristãos é a Trindade. Sim. O Deus dos cristãos é eu sou aquele que sou. Então, para chegar aí, você não chega com investigação filosófica. Você só chega aí por prática espiritual mesmo, pela fé, tá entendendo? Cara, e de certa maneira, esse caminho eu vou chamar da vida espiritual, por assim dizer, né? Ele acaba sendo um pouco mais complexo do que o caminho dos estudos, né? Não que, tipo assim, um mais difícil do que o outro, mas para você conseguir casar uma coisa com a outra, tendo em vista que você tem aí uma caminhada, sei lá, o cara passou... A história de conversão do cara passa pelo estudo e pelo conhecimento. Sim. Para ele se deparar com essa realidade de que, caramba, eu preciso experimentar de alguma forma esses conceitos que eu peguei até agora. Deve ser um negócio meio curioso, porque, tipo assim, algumas coisas ele vai conseguir identificar de primeiro, outras talvez só depois... E como fica... Alguns talvez nunca. Alguns talvez nunca, né? E aí, como fica essa relação de, tendo em vista essa busca pela verdade, né? Entender e compreender que, tipo assim, caraca, aquilo ali que eu estudei, eu continuo acreditando que é verdade, mesmo eu ainda não tendo experimentado. E, tipo assim, e algumas coisas que o cara experimentou, como eu vou ter certeza que isso aqui tá dentro do que é a verdade, se ainda não tá dentro dos conceitos que eu descobri. Então fica essa história de... Eita, é uma caminhada que não de fato, é mais... O cara tem mais perigos. Pela razão, pela fé, né? Tipo, tem alguma coisa que é mais concreta do que ir 100% pela fé, né? É mais difícil. Assim, tem, claro, todas as vias têm sua dificuldade, né? Sim. Essa tem essa dificuldade particular, porque tu não consegue, se tu tem aptidão para filosofia, tu não consegue simplesmente... deixar duas coisas separadas. Não tem como. Não tem como. Tu quer juntar elas de todo modo. E, cara, eu acho assim, depois de isso já... Essa pergunta é muito boa, porque isso me apareceu há um tempo atrás, né? E o único modo que eu acho que responde... A única coisa que responde isso satisfatoriamente é um negócio chamado o senso do sagrado. O que é o senso religioso, o senso do sagrado? É uma abertura permanente a algo que te transcende. Isso é a própria experiência religiosa, assim, no sentido, tentando descrever de um modo mais psicológico e tudo. É a abertura a um transcendente, é a abertura a algo que te abarca, que é muito maior do que tu nunca vai colocar dentro da tua cabeça, mas que tá lá e, assim, a toda hora tá te ensinando coisas novas, não tem? Então, quando eu penso assim, poxa, como é que se concilia fé e razão? Cara, para quem tem o senso do sagrado... Isso não é um problema. De fato, não é um problema. Porque tu sabe, assim, a razão é aquela coisa que vai trabalhar com a matéria que aquilo que é o objeto da tua fé te oferece de vez em quando. Sim. Entendeu? Sim, então, assim, tu tá ali contemplando a verdade, tu tá ali diante da verdade. Tem horas que tu entende algumas coisas. Essa é uma das melhores sensações da vida, quando tu tá aqui e pensando na vida e de repente tu... Pô, entendi. Sim. E você percebe claramente que não é uma operação puramente mental. Sim. Não é uma coisa que tu construiu com a tua mente. É algo que vem de fora, cara. É uma luz que vem de fora. Quando eu explico sobre o Espírito Santo para os meninos, eu falo, né? Por que o Espírito Santo, um dos símbolos é o fogo? Porque o fogo é aquilo que ilumina. E iluminar é símbolo de conhecimento. Se tu tá num quarto escuro, tu não sabe nada que tem ali. Se tu coloca luz, tu automaticamente vê tudo. Então, assim, o símbolo do Espírito é o fogo, porque o Espírito ilumina. Então, quando você tá aqui e dá esse estalo, isso é uma ação do Espírito em ti, entendeu? Caraca. Então, eu gosto de explicar... Tá vendo que eu gosto de explicar eles por meio dessas coisas, sabe? Mas que são um pouco mais concretas, mas que não deixam de ser espirituais, sabe? Sim. Entendeu? Então, eu acho que, assim, é isso que de fato faz com que você possa continuar buscando a verdade de um modo racional, mas sem perder a fé. É se você tiver, como é uma célebre expressão de um
filósofo francês, que agora eu esqueci o nome, e eu não vou dizer que é pra não parecer muito pedante, pra não parecer muito pedante, não encher o saco de vocês. Eu digo, parece pedante. É Amélie Poulain, o nome do filósofo. É? Não sei. Não é isso aí, não. Eu sei que não é esse. Ai, que não. Eu sei que não é. Eu sei que ele diz que... lembrei, é o Henri Bergson. É chique demais falar É como se a gente soubesse, né? Não, é ele mesmo. É chique demais falar francês. Henri Bergson. É a alma aberta. A alma aberta é o senso... Você tem o senso do religioso. Você está aberto à verdade que te transcende. Há muitos filósofos, muitos intelectuais perdem a fé. Por quê? Porque são almas fechadas. Eles querem explicar tudo a partir do mundinho interior deles. Eles querem colocar... uma expressão, a gente poderia expressar assim, eles querem colocar Deus e o mundo dentro da cabeça deles. E óbvio que vai dar errado. Tem como, né? Algumas pessoas já tentaram e fracassaram, né? Alguns cearenses podem até ter... Rapaz, pelo amor de Deus, cearense. Facilidade. Rapaz. Não, mas... Cara, eu fiquei curioso quando tava falando ali atrás desse momento que eu fiquei imaginando com a música mesmo, né? Da saída ali, né? Tchau. Uma catequese, naquele momento. Eu fiquei curioso no retorno, né? Quanto tempo mais ou menos durou isso? E eu fiquei com essa pergunta na cabeça também. O que te fez retornar, né? E qual a sensação desse retorno? Tu se sentia realmente um pouco mais preparado? Sim. Inclusive aquilo que tu falou, que o padre chegou pra ti. Foi antes? Foi depois. Já foi depois da saída, né? Então já foi depois que eu voltei. Tão preparado, né? Sim, justamente. Porque, assim, claro. Eu não tô preparado, tô preparado agora quando eu vou estar lá. Inclusive, o que tu... Não perde a pergunta não, né? De como foi o retorno. Tô entendendo. Mas isso que tu falava, né? De não ter muita clareza do que chamou, o que te trouxe, né? Eu sou muito assim também, né? De às vezes... De ser mais obediente às coisas. Tem que ser feito, vou lá e faço. Vou lá vocês são melancólicos, vocês são chatos. É legal tá em tal lugar, vou lá e tal. E a gente acaba não percebendo, e muitas vezes, né? Essas coisas, tipo, foi tal coisa que me trouxe. Não, é gradativo, né? São pequenas coisas que vai construindo. Eu penso, não, bicho, tô aqui. É mais ou menos isso. Eu tenho muito disso, né? Não sei exatamente como que as coisas vão se construir. Eu sei que eu chego lá. Né? Justamente. De ser mais constante, isso né? é uma obediência natural, não tem assim? É uma docilidade, esse é o nome. Você não é. Sai daqui. Eu tenho uma apatia natural. Gente, vou continuar aqui a conversa com você. Mas como foi esse retorno, cara? Cara, nisso aí, claro, né? Como vocês falaram aí, eu não tô preparado agora quanto eu quero estar daqui a 10 anos. Então, é óbvio que eu não tava totalmente preparado pra voltar e tudo. Mas ali, como eu já tinha o quê? Eu acho que eu levei cerca de 2 anos pra voltar. 2 anos. Então, nesses 2 anos, foi um tempo que eu me dediquei muito, assim, eu comecei a rezar o texto, né? Comecei a ler a Bíblia, como eu falei pra vocês, no ônibus, né? E fazendo o curso de filosofia, estudando outras coisas. E aí, tudo isso, de fato, me deu, pelo menos... não conhecimento espiritual, que só vim me abrir para isso depois, assim, de que você deve buscar ser mais espiritual, mas ao menos aquela densidade de verdade na tua pessoa, sabe? Assim, eu sei o que eu sei e eu sei o que eu não sei. Então, eu sei o que eu vou ensinar. Eu sei o que eu posso falar. Entendi. Então, eu cheguei assim, olha, eu sei o que eu posso falar aqui. Agora, eu sei o que eu tenho propriedade para falar, autoridade para falar. Que é uma coisa que o professor lá falava, né? As pessoas dizem muito isso às vezes. Quem é tu pra falar isso? Qual autoridade tu fala isso? Aí ele olha, com qual autoridade alguém diz que 2 mais 2 é igual a 4? Com a autoridade da verdade. Então, assim, se eu sei a verdade, eu tenho autoridade pra falar. Então, assim, foi mais ou menos com isso que eu cheguei. Eu sabia que eu não sabia muita coisa, mas tinha algumas coisas que agora eu sabia. E eu tinha consciência disso. Então, eu vou chegar lá e vou tentar ensinar essas coisas. Entende? Sim. Mas, assim... Eu acho que eu não teria voltado, e aí vai muito da ação do Michael, né? Eu agradeço muito ele, porque foi ele que me convidou, ele disse, cara, a gente tá... Porque foi depois da pandemia, né? Depois não, ainda tava um pouco na pandemia, já tava passando aquele período mais complicado. Aí ele falou, a gente tá com um problema, tá tendo muita dificuldade aqui no grupo de catequese, esse período de pandemia atrapalhou bastante as coisas, a gente tá precisando de gente e tudo. Aí, bora voltar, né? Ele me fez convite várias vezes, aí um dia tá bom, cara, vamos lá, vamos voltar. E eu sentia saudade demais, cara, do sábado à noite, que lá é sábado à noite, né? Eu sentia saudade demais. E aí, eu voltei, graças a Deus, voltei. Caraca, né? que bom. Aí de lá até então, né? Desde lá até hoje, continuei. Cara, é muito legal, porque, tipo assim, a gente trouxe o Tim Michael pra cá e quando ele veio, a pauta também foi sobre catequese, né? E é sempre muito... pra gente é sempre muito impactante o quanto que lá
falando especificamente da paróquia, Da né, paróquia. de Santa Luzia, é um negócio que de fato se destaca. Eu não sei, não sei se na arquidiocese, eu não sei se tem outras paróquias com uma profundidade catequética com as características que tem lá. Sim. Com certeza tem outras paróquias com catequeses excelentes e tal. Mas lá sempre me chamam muita atenção, entendeu? E uma vez a gente conversando lá no almoço, por acaso, que eu te procurei pra ir no self-service, não te achei, aí eu fui sozinho e te encontrei lá. E aí daí, É o destino. é o espírito. É o cara, que- providência, negócio de destino é a providência. a providência de Deus. E aí, a gente tava conversando um negócio sobre o IVC, sobre a iniciação, Aham. né? A vida cristã e tal. E tu tinha falado um negócio que eu achei interessantíssimo, que era sobre levar em consideração o indivíduo que estava sendo catequizado para poder construir o caminho de catequese daquela Sim. pessoa. Então, não era exatamente chegar para alguém e oferecer para ela um método pronto, né? Uhum. Lembra quando a gente falava sobre isso? Lembro sim. E que algumas vezes a gente ficava bitolado procurando o melhor método, mas na verdade isso se escondia aí num testemunho de vida, né? Como é que tu pensa esse interesse, esse empenho o interesse pela alma da outra pessoa que tá ali, né? Um Uhum. cara que tu não conhece, um adolescente que tu não conhece e tal. Ele tem uma história que provavelmente tu não conhece e que ele chegou ali pra cumprir tabela de alguma coisa. Sim. E de repente A ele maioria chega assim. né? E de repente ele se depara com a verdade. De repente ele se depara com uma vida espiritual. Como é que tu olha pra esse cara que chega lá, pra essa menina que chega lá e essa tela branca ali que vai ser pintada pelo próprio Deus? Como é que tu enxerga aí esse caminho, cara? Primeiro, quanto à questão do método, né? Uma coisa que me impactou muito foi uma vez que eu vi, eu não lembro onde é que eu vi, cara, isso. Então eu queria saber onde é que eu vi. Às vezes, eu tenho raiva disso, que às vezes eu lembro da coisa e não lembro onde eu vi ela, não tem? Fica lendo, às vezes passou num banner, alguma coisa, tá lendo, não viu. Não, mas eu vi, porque eu lembro, pô. Só que eu não lembro onde foi que eu vi, né? Eu vi uma vez uma história de São João Maria Vianney, que um padre, São João Maria Vianney já era famoso, né, por ter conseguido converter muita gente lá em Ars, né, na paróquia dele, já tinha fama de santidade. E aí chegou um padre para falar com ele e perguntar, mas qual é o seu segredo? Qual é o seu segredo? O que o senhor faz? É o seu sermão? Sei lá, é o modo como você pastoreia, é o modo como você organiza, reúne as pessoas, é o quê? Aí São João Maria Vianney perguntou, você não está conseguindo converter os seus paroquianos, né? Não está conseguindo fazer eles participarem devidamente, né? Padre, sim. Então eu vou lhe fazer algumas perguntas. Você já ofereceu missas por eles? Quantas vezes você se ajoelhou durante a noite em cima do milho para rezar por eles? Quantos jejuns você ofereceu por eles? Quantas ave-marias você ofereceu por eles, né? E aí, ali eu entendi, cara, a gente fica muito bitolado com o método, assim, pô, o que eu vou apresentar primeiro? O que eu vou apresentar depois? E o que nós vamos fazer tal encontro? Mas muitas vezes, o que é mais essencial? A mais essencial é que tenha alguém, ou mais pessoas, né, de preferência, rezando e se oferecendo de verdade por aquelas pessoas. Entende? Então, assim, qual era o segredo de São João Maria Vianney? Pô, ele oferecia missa, ele fazia jejum, ele fazia penitência por aquelas pessoas. Então, assim, essa é a primeira coisa que, sempre que eu vejo alguém muito bitolado e preocupado com o método, eu penso, olha, não fica muito preocupado, cara. O melhor método do mundo não serve para uma pessoa que não está se doando por amor. Não serve. Você pode ter o melhor método do mundo, mas o importante é a pessoa do catequista ou daquela pessoa que está tentando levar a outra até Deus. Primeira coisa é essa. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, não é a questão do... Eu até me perdi depois de falar. Foi tão profundo que... É porque eu gosto tanto dessa história que eu fiquei aqui Não, mas nela, bicho. Sim, eu perguntei sobre como tu enxerga o empenho por essa alma. Né? Isso, pois é, essa é a primeira coisa. Antes de pensar em método, antes de pensar em tudo isso, você tem que pensar primeiro no seu amor de verdade, no seu amor verdadeiro por aquelas almas, entende? Então, no sentido de oferecer esse mesmo por aquilo. Segundo lugar, não é uma questão assim de somente passar alguns conteúdos. Não é só ensinar alguns conteúdos. Eu estou lendo agora um livro que se chama, que é um documento da CNBB, né, que é a Catequese Renovada,
E lá ele traz algumas coisas bem interessantes. Ele fala lá, por exemplo, que como era a catequese há algum tempo atrás, assim, principalmente depois do Concílio Tridentino, né? E também fala antes, nos primórdios. Então, antes você tinha o quê? Você tinha uma cristandade. A pessoa ela já nascia no ambiente cristão. Ah, sim. Então, Verdade. ela já nasceu no ambiente cristão, ela já tinha uma noção, ela já tinha as práticas iniciais, porque era prática rezar, era prática ir à missa. Então, o que ela precisava? Ela precisava de uma instrução. Ela precisava ir lá e aprender as verdades que geralmente os pais mais simples não iam conseguir ensinar para ela. Só que a gente tem um problema. Hoje a gente não vive mais numa cristandade. A gente vive num mundo praticamente pagão. Praticamente. Neopagão. E todo mundo ouviu falar de Cristo? Sim, mas como? Esse é o problema, né? Como é que eles ouviram falar de Cristo? Sim. Certamente, muitas vezes, não foi do jeito correto. Então, a questão é a seguinte. A catequese ela não pode mais se resumir a transmitir uma certa quantidade de conteúdos. Porque as pessoas já não têm mais o quadro de referência para receber aquilo. Elas precisam de o quê? Primeiro, elas precisam ser colocadas dentro desse mundo, digamos assim, dentro desse novo quadro de referência. E é isso que é muito difícil, cara. Que isso é uma mudança de mentalidade que, às vezes, ela é dolorosa. Então, isso é um processo que, na verdade, esse é um negócio que se chama iniciação. É por isso que é iniciação à vida cristã. Sabe? Porque iniciação quer dizer assim, você vai ser iniciado em um certo modo de vida, um certo modo de ver as coisas. Né? Não é mais só uma questão de aprender, não é só instrução, não é só um conteúdo. Isso é uma ruptura grande, e né? E tem que ser uma ruptura, entendeu? Tem que ser uma ruptura daquela vida para uma vida nova, né? Afinal, é isso que Jesus oferece, né? Uma vida nova, é isso que é conversão. Então, nisso, a gente não pode se prender só a transmitir o conteúdo, que jamais eu vou dizer que isso não é importante. É claro que é. Porque aí tem gente que vai para outro rumo também. Que é, vamos fazer uma catequese puramente vivencial. Vamos fazer uma rodinha, vamos falar sobre a Mãe Terra. Ai, gente, eu não posso falar porque eu fiz uma piada sobre isso hoje. Aí nessas horas você, se for, faz como nem Jesus, pega o chicote, né? Pega o chicote e sai daqui, né? Mas, tirando esses extremos, né? Também a gente não pode cair nessa questão de, assim, é puro conteúdo, porque basta dar instrução e deixar o resto por eles. Não, e isso está muito claro lá no documento que fala sobre a IVC, que é a Iniciação à Vida Cristã. O catequista, ele tem que acompanhar, e isso responde à tua pergunta, né? O catequista, ele tem que acompanhar a pessoa em todos os seus dramas e dificuldades, para que ela consiga mudar essa mentalidade, esse quadro de referência dela, e aí sim a instrução que ela recebe faça sentido. Porque isso, no fundo, cara, tem um nome que é muito conhecido nosso, que é querigma. Sim. Querigma é isso, assim, é aquele primeiro anúncio que faz a pessoa sentir aquele interesse e aquela vontade. Cara, de fato, tem uma coisa muito, muito massa aqui, muito bonita, muito estranha. Ele reconhece e aí, o bom naquilo. Ele reconhece a verdade, uma coisa, uma beleza naquilo. E aí ele começa a mudar esse quadro de referência dele. É claro que isso não para por aí, mas ele começa a surgir esse interesse. E a gente vê muito claramente isso na catequese. Você vê que alguns já chegam com interesse de saber as coisas. E para esses é muito bom, cara, da formação. É maravilhoso. Qualquer coisa que tu fale, eles querem saber. E o problema não é esse. O problema é os outros que chegam lá com um quadro de referências todo bagunçado, né? Chega um cara lá, a família dele, sei lá, o pai abandonou a mãe quando ele era criança, os amigos dele só falam merda, só falam besteira, né? O que o cara assiste é o Big Brother. Aí vota no Big Brother. Aí, o que significa tu falar da Trindade com um cara desse? Ele vai pensar que tem que voltar em um dos três pra... Original. E aí, assim, nessa hora você tem que entender que você tá guiando uma alma em um processo, tá entendendo? Em um processo que muitas vezes é um processo que dura bastante tempo, claro. Você não tem controle sobre isso. É um processo muitas vezes doloroso para a pessoa, porque ela tem que abandonar certos hábitos que ela tem, certas ideias que são muito caras para ela, que ela sempre guardou com ela. E muitas vezes também é doloroso até pro catequista. Sim. Porque às vezes tu tem que aguentar aquilo ali, sabe? Eu acho que é isso que muita gente não consegue, cara. E para isso você precisa de fato ter a vocação do catequista. Tu ter a paciência. Porque você tem que lembrar sempre de uma coisa. E o Bispo Fulton Sheen falava isso, né? Eu fiquei de olhar isso pra eu poder citar aquele negócio de cabeça, mas eu esqueci, não. Que é isso? Ele dizia algo mais ou menos assim, olha, a gente é apenas o agricultor que ara o solo, mas a semente quem joga é Deus, e ela cresce de um modo que a gente não entende. E pior, muitas vezes ela não cresce porque a pessoa que é a terra, né, o coração, não deixa.
Então, você tem que sempre lembrar de uma coisa. Sempre existe duas coisas na equação que são as mais importantes e que, no fundo, você não tem nenhum controle sobre elas. Que é a graça divina, que está sempre lá, Sim. e a liberdade da outra pessoa. Que sempre pode recusar a graça divina, não tem? Então, assim, se tu não souber que tu tá entre essas duas coisas e que tu não tem nenhum poder sobre elas duas e que teu papel nada mais é do que facilitar com que aquela pessoa, na liberdade dela, aceite a graça divina, se tu começar a achar que tu tem que converter a pessoa, não tem... Eu já caí nesse erro também, muitas vezes, de achar, pô, eu tenho que converter a pessoa, eu tenho que fazer de tudo que ela vai se converter. Não adianta, você só se frustra e desanima e abandona. Não adianta, cara. É sempre assim, quanto mais você for fiel ao que o Espírito faz naquela pessoa, melhor você vai conduzindo ela. E vou dar um exemplo muito claro para isso não ficar um negócio muito abstrato, né? Muita gente chega com interesses, por exemplo, de estudo. Então, essas pessoas você pode conduzir pela via do estudo, como eu fui um deles, né? Mas muita gente não tem, cara. Muita gente não tem, essa é a verdade. Por onde? Então, assim, você tem que conduzir ela por outra via. Eu tive catequizandos que gostavam muito da via da comunidade, assim. Ela era apaixonado por servir na comunidade. Então, você tem que ajudar essa pessoa a encontrar o lugar dela e a servir ali direitinho, fazendo as coisas direitinho, bonitinho. Outros catequizandos são muito mais sentimentais, afetivos, eles gostam muito mais da oração. Então, você tem que conduzir essa pessoa pelo rumo da oração, sabendo dar uns conselhos mais, assim, prudentes, claro. Tá vendo que, assim, é você, de fato, ter atenção para cada alma em particular, entendeu? Isso é muito mais do que uma mera instrução. Sim. E isso, nos livros de direção espiritual, fala isso. O diretor espiritual, porque no fundo isso é uma espécie de direção, não é uma direção propriamente dita, mas é acompanhamento. O diretor, ele tem que ser dócil ao espírito que está agindo na pessoa. Se tu quiser domar a pessoa, se tu quiser conduzir ela pelo teu caminho e não pelo dela, digamos assim, como eu fui pela via do estudo, pela via da filosofia, eu vou querer que esse cara seja um filósofo também. Vai dar errado. Então, você tem que ser fiel àquilo que a pessoa demonstra, não tem? E, mais importante, você tem que saber partir da realidade dela. Porque se não for partindo da realidade dela, ela não vai entender aquelas coisas e ela vai abandonar. Caraca, eu fiquei curioso, porque assim, eu tava pensando aqui, né? Depois com o IVC, né? Se tinha mudado, se tu conseguiria enxergar algo, isso falando da prática mesmo, né? Da catequese ali. Algo que tu percebeu que foi necessário mudar na conduta, na forma de conduzir e tudo, pensando nisso do IVC. Mas eu acho que, de certa forma, até tu respondeu. Quando falou dessa preocupação... Eu ia responder tudo, cara. De mudar tudo. Mas, exatamente, né? Isso de olhar mais para o individualismo de cada um, né? Entender um pouco mais de cada um para poder conduzir cada um da melhor forma, né? Mas tem algo, assim, específico ou já seria realmente essa? Porque, para mim, respondeu assim. Mas se teve algo... Não, isso é uma das coisas, né? Tem um problema que também você não consegue, a nível de turma, acompanhar todos do jeito que seria bom, né? Se fosse por mim, eu gostaria toda semana conversar com cada um sobre o que está acontecendo, tudo, mas obviamente é inviável, né? Não dá. Então, assim, claro que tem sempre uma equação ali entre o que é viável você fazer individual, e aquele acompanhamento mesmo em grupo, né? Mas, assim, uma coisa que a gente está tentando colocar agora em prática é justamente ampliar justamente as dimensões da catequese, né? Você vai ver assim, tem a dimensão do estudo, tem a dimensão da oração, tem a dimensão comunitária, tem a dimensão litúrgica, e uma catequese boa, ela tem que abranger tudo isso. Ela não pode esquecer nada disso. Nada disso. A Bíblia, né, a leitura do Evangelho, não pode esquecer nada disso. E você tem que conduzir as pessoas a isso. E muitas vezes de um modo mesmo assim, quase, como São José Maria Escrivá falava, é santa coação, não tem? Vocês têm que fazer isso. Porque eu gosto de usar esses pretextos com ela. Se você não fizer isso, nem gente você não vai ser. Nem gente tu é. É isso. Eu já chamei meus catequizantes de animal várias vezes. Não sei como é que não me espancaram, né? Sim. Eu já chamei várias vezes, mas assim, era justamente tentando deixar claro para eles que não é só questão de conteúdo, eles têm que ter uma certa quantidade de práticas que eles têm que assumir na vida, não tem? E por isso que uma das melhores definições de catequese que eu acho é que eu vi acho que foi do próprio livro do IVC, que ele diz, olha, a catequese é a formação de hábitos cristãos. Né? Caramba. A catequese é a formação de hábitos cristãos. Não é simplesmente um conteúdo que a pessoa aprende, porque ela pode aprender e não botar em prática. Sim. Então, assim,
é a formação de um hábito, entendeu? Formação de um... Porque o hábito cristão quer dizer, uma nova vida. É uma vida nova. Uma vida nova. Não tem como, cara. Quando eu olho pra minha catequese, eu fico me perguntando, e aí ao mesmo tempo, e aí vale a pena a discussão aqui entre a gente. Tipo, eu não me lembro bem, eu acho que foram 2 anos. 2 anos onde eu absorvi muito pouco. Eu acho que o que eu consegui, assim, de herança da minha catequese na prática é aprender a salve rainha. Eu acho É uma grande aquisição, eu viu? acho que esse foi o legado, assim. Se tu falasse todas as palavras corretas, foi um negócio... Não trocar os plurais, não as trocar, mas, rapaz. Não, eu acho que eu aprendi certinho. Mas, assim, depois de ter vivido esse período de catequese, crisma, debandado, ateu, aí EJC... Caramba, tu foi ateu, eu não sabia dessa. Cara, Ave Maria. Sai, vai embora. Acabei de perder. Se eu soubesse, eu não tava aqui falando contigo. Se tivesse falado isso antes, eu não tava aqui. Eu não tava aqui se tivesse falado isso antes. E aí, até viver uma experiência carismática e depois tomar gosto pelos estudos. Então, aí, pensando hoje, eu fico, caraca, será se a minha catequese tivesse mais tempo, será que seria o suficiente para, assim, vide essa atenção, a pessoa ali empenhada em conhecer a minha história, empenhada em conhecer as minhas inclinações, né, as minhas virtudes, os meus vícios, até onde eu apresentava, claro, né? Se dentro do processo catequético que a gente pode colocar dentro de um... Eu vou usar a expressão método, apesar da gente ter colocado os asteriscos. Não, mas é importante, método tem que ter um método, tipo claro. assim, porque quando a igreja se propõe a dizer, estão abertas as inscrições da catequese, essas inscrições elas vão, num dado momento, encerrar, e essa turma que se formou em algum momento vai se concluir. Sim. Né? Esse período de conclusão, ele, para mim, ele eu não entendo, porque também nunca estudei sobre, né? Nunca estudei como foi dividido esses 2 anos, é o suficiente. Sim. Pra época, se hoje já era mais, se era menos, vide esse negócio da cultura neopagã e tal. E aí, o que vocês acham no que diz respeito ao tempo de duração da catequese? Qual seria a solução para isso? Do jeito que tá, claro que tem os seus frutos, né? Mas o jeito que tá é o ideal para os problemas que a gente enfrenta hoje na igreja? É válido a gente tentar pensar em estratégias para isso, em coisas para isso? O que vocês podem... O que vocês acham? Boca, né? Como ele tá olhando pra ti, tu responde. Eu fiquei matando aqui, porque assim, eu não tenho assim uma resposta concreta, assim, imagino, eu não penso exatamente assim. Mas eu acredito que o IVC seria uma ótima oportunidade para se pensar mais sobre isso, né? Porque enquanto tu estava falando, porque eu não lembro muito bem sobre como foi, né, ali, o que tu extraiu tanto do teu período de catequese, eu fiquei tentando lembrar do meu aqui também. E assim como tu falava, eu também não lembro de muita coisa que eu extraí do meu período de catequese. Mas não por imaginar que a catequese não foi bem ministrada. Sim. Mas tipo de realmente, e a minha participação nisso, né? A minha querência. Meu querer. Exato. Meu desejo por aquilo, meu interesse e tudo. E aí por isso que eu digo que talvez o IVC abra os olhos para isso, né? Para entender certa maturidade em alguns. Não de colocar alguém melhor do que outra pessoa e tudo, mas tipo desse reconhecimento mesmo, né, de entender e tudo, e quem sabe em algum momento se pensar nisso, né, ser mais pautado sobre isso, né, um tempo de maturidade, ou uma maturidade necessária para aí sim, né, tipo algo que de entendimento mesmo que seja necessário para aí sim você ter a capacidade de ir lá e sua primeira Eucaristia, ou ser crismado, mas não ser por tempo. Você concluiu os 2 anos, aí você vai lá e está, né? E aí vai ficar apto, né? Pra ser crismado, ou a sua primeira Eucaristia. E lembrando de uma santa, né? Que era aquela menina que comungou a primeira vez e aí morreu. Não sei se vocês sabem. Eu sei, mas eu não me lembro qual é a santa. Mas era uma meninazinha, né? E de tanto êxtase, ela... Exato, ela morreu ali na primeira vez que ela comungou. Será que ela tinha maturidade suficiente mais cedo? Né? Ou
Já teve também um caso de uma outra que, quando o padre não quis dar a Eucaristia, posso estar completamente errado, posso ser um herege nesse momento, posso, mas o padre não quis dar a Eucaristia e a Eucaristia saltou da mão do padre e foi até a menina para que ela comungasse. Você tem conhecimento disso? Eu tô mentindo aqui, tô Eu estava lá no dia, foi desse jeito. Eu fui testemunha ocular. Mas para deixar claro isso, né, que talvez o IVC vai conduzir a isso, né, a esse entendimento por ter mais... O IVC, ele é uma tentativa da igreja providencial, né, de voltar à catequese como era mais ou menos nos primeiros séculos. Porque nos primeiros séculos você tinha uma certa semelhança com hoje, né? Você tinha um mundo pagão, então as pessoas nasciam num mundo pagão e elas tinham que viver, quando elas se tornavam cristãs, elas tinham que viver, mudar todo aquele panorama delas e viver dentro de uma comunidade pequena, muitas vezes perseguida. Então era um contexto totalmente diferente, mas que tem semelhanças com o nosso. Inclusive a perseguição, que é cada vez mais clara. Mais claro. Então, assim, o IVC, ele tenta justamente trazer aquilo que deu certo naqueles séculos para nós, né? Claro, tem muita coisa que é diferente também. Então, por isso que a gente não pode ser também fazer arqueologismo, né? Arqueologismo, que é querer ser exatamente como era antes. Mas tem muita coisa que se assemelha. Então, é justamente a tentativa de fazer assim com que a catequese ela consiga tocar novamente os corações. Porque essa é a experiência de todas as paróquias, cara. Onde tu vai, as pessoas sempre dizem a mesma coisa. Olha, não adianta, a gente faz de tudo, mas os jovens, vem aqui, às vezes nem jovens, só criança, adulto, e a gente dá a catequese e o povo sai, vai embora, e não participa. Às vezes o padre estava falando ontem, na missa que eu estava participando, que às vezes chega um jovem para se confessar e diz, não, eu faço catequese aqui há 2 anos. Ele, o quê? Você faz catequese aqui? Eu nunca te vi aqui. Né? Poxa. Aí você vê assim, pô, tem alguma coisa errada nisso. E eu acho que o IVC, ele mata a charada quando ele entende que é assim, é a falta da consciência clara de que é um processo que exige acompanhamento pessoal. E que não é também uma coisa que pode ser, assim, mensurada com o tempo. Sim. Porque às vezes a pessoa pode levar 1 mês, cara. Ela pode ter tido uma experiência tão profunda com Deus que 1 mês ela tá madura na fé. Ela foi iluminada. 1 mês. Agora tem gente que os fleumáticos aí podem levar 5 anos, né? Ou no caso 12, como eu. 12. Pode no meio do processo. E aí, a questão é que a gente pensa assim, pô, a crisma, ela é o prêmio daqueles que passam 2 anos tendo saco de ir no sábado pra catequese. Entendeu? Jamais cara? isso, cara. Entendeu? Não pode ser um negócio desse. Aí. Até porque se tu fizer isso, tá sendo pior pra alma daquela pessoa, porque ela tem um peso maior sobre ela, tem uma responsabilidade maior, que ela recebeu o sacramento, que tá dizendo que ela é madura na fé. E ela recebeu aquilo justamente... É como tu casar já sabendo que vai trair, não tem? Sim. Então, tu dá a crisma pra pessoa, sabendo que na hora que ela receber a crisma, que acabou aquilo ali, ela vai embora. Pô, você piorou a situação dela. Putz, então, assim, a gente tem que deixar de olhar a crisma como o prêmio daqueles que tem um saco de 2 anos no sábado à noite e olhar assim, esse aqui é a confirmação de um processo pelo qual você passou. Cara, é isso. Você passou por esse processo, você chegou lá, então agora sim, você tem uma mentalidade cristã, você tem hábitos cristãos. Sim. E aqui a gente não tem nada de que ser medroso assim, de a gente vai fazer uma avaliação da vida da pessoa. Pô, não quer voltar como era nos primeiros séculos? Pra tu entrar, nem pra tu se crismar, não. Pra tu entrar, tu tinha que ter um testemunho de uma pessoa que atestasse que você já não vivia como um pagão no meio dos pagãos. Tu não podia frequentar banhos públicos, tu não podia participar dos banquetes pagãos, obviamente tu não podia sacrificar os ídolos pagãos. Então, assim, pra entrar, a pessoa já tinha um critério moral. Imagina pra se crismar. Isso, e aí, hoje em dia, esse é um dos outros problemas. Aqui, esse aqui eu posso dizer com toda a segurança do mundo, e eu tenho certeza que muita gente vai achar ruim, mas não tô nem aí, que é o seguinte. Olha bem aqui na cara. Olha bem aqui, ó. Olha pra câmera. Por que não, esse é o momento. Não, José, tu fez a propaganda inteira e não. Vai. Ó, por que muitas catequeses aí estão dando errado? Porque as pessoas não têm medo de dar um enfoque moral. É respeito humano o nome disso. Não, você. Você não quer... Você tem medo de dizer pra pessoa que tal coisa é errada e que ela não pode fazer isso. É real. Entendeu? Tu chega assim pra pessoa... Cara, as pessoas têm medo de dizer que a outra tem que ir pra missa no domingo, pô. Não, você tá exagerando. Você tá impondo coisa demais pra pessoa. Não pode dizer que ela tem que ir pra missa no domingo. Tem que, se ela puder... Cara, é um negócio meio impensável, né? Assim, de... Se ela puder,
dessas concessões, sabe? Exato, fazem concessões pra tudo, cara. Então, assim, a falta desse critério moral é muitas vezes o que mata muitas catequeses. Porque o catequista tem respeito humano, isso é um pecado, é o nome disso. Você tem medo de colocar a pessoa numa saia justa, digamos assim, ó, você vai ter que decidir. Entendeu? Ou você tem... Ser cristão exige que você cumpra os seus direitos, seus deveres, na verdade, com Deus. E um deles é a participação dominical na missa, porque é o mínimo que você pode fazer, é um dever de religião, por aquele que te deu tudo. Deus te deu a vida, tu acha que ele não tem direito de receber uma horinha do teu final de semana, né? E aí muitos catequistas pensam assim, não tem, porque o catequista não tem coragem de exigir que a pessoa faça isso. Então, implicitamente ele está dizendo... Não, Deus não tem esse direito de exigir isso, não. Sabe o que é pior? Que às vezes o próprio catequista tá ali... O cara não vai. Ele não vai. Ele não vai. Aí, de novo, tem que pegar um chicote, pô. Aí você vai comparar, né? Tipo assim... Aí é ripa com prego, amigo. Cara, eu fico pensando... Como o Olavo dizia, tem que apanhar e não pode dizer porque tá batendo. Tem que esperar pra você descobrir. Ela vai descobrir, né? Ave Maria, o cara pega uma taca de meia hora com o relógio parado. Meia hora. Cara, depois que eu descobri a história de... Não a história, mas que eu ouvi esse conto sobre como São José de Anchieta catequizou os índios, né? Isso alugou um triplex na minha cabeça. É um negócio de... O cara, não sabendo a língua, né? Dos índios ali, o cara vai... estuda aquilo ali, constrói uma gramática para aquilo, descobre um jeito de se comunicar com os caras, entende que os caras entendem a relação bem ou mal através de peças de teatro, e a partir daí ele vai ensinando as pessoas a noção da verdade, a noção da fé, a noção de quem Deus é e tal. E eu fico pensando, caramba, olha o tamanho desse movimento, entendeu? Porque o cara tá se doando de verdade. O cara tá se doando de verdade, dá pra entender. Porque ele podia ter chegado lá e separado aqueles que são mais inclinados a acreditar daqueles que são mais rígidos a acreditar e simplesmente dizer, esses aqui não vão, esses aqui vão. Mas o cara tá empenhado em fazer com que, pelo menos dar o máximo dele, saca? Pelo menos dar o máximo dele para que aqueles que estão tendo contato, acesso à vida dele, possam ter o benefício da dúvida de, a partir agora que entendem, podem escolher. Entendeu? Mas o cara só desiste quando a pessoa, agora ela sabe que pode escolher. Agora ela sabe. Exatamente. Então ela pode escolher. Você tem que colocá-la diante dessa decisão, cara. Sim. Entendeu? Tipo, o movimento que o cara cria interior para chegar nesse resultado, o quanto que... E tu falava sobre isso, né? O quanto que ele tem que muitas vezes ser mártir, né? De se dobrar à humildade, de entender que, putz, eu não posso enfiar na cabeça desse filho de uma égua que isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui, né? Eu tenho que me submeter à ação do Deus que eu acredito, acreditando que o Deus que pode tudo pode também converter aquele. E confiando, acreditando, esperando que a ele liberdade daquele cara que ele vai aceitar. Entende? Cara, esse movimento de... Não tem como você olhar para esse cenário e não imaginar que de fato é uma batalha espiritual. Porque é uma batalha interior que tu faz contra tu mesmo, né? Que tu espera que o outro trave sobre si mesmo, né? Sim. Para que a vitória de Deus aconteça. E esse negócio, cara, da moral, é justamente isso. A gente tem medo de colocar as pessoas diante da decisão, diante da contrariedade, entendeu? Diante da dificuldade. Quando isso é absolutamente necessário. Jesus disse assim, eu vim foi para trazer a divisão, o fogo. Quando ele tá falando dessas coisas, assim, ele tá falando, olha, você vai ter que decidir. Às vezes o pai vai ficar contra o filho, né? O irmão vai ficar contra o outro, por quê? Porque você vai ter que decidir. Ou você vai querer segui-lo, ou não vai. O que muitas vezes a gente tem medo é de colocar a pessoa diante dessa decisão. Então, tu não quer passar nenhum critério moral para ela, tu não quer dizer que tem certas coisas que ela tem que fazer, que é para ela jamais ter, assim, se sentir
contrariada, se sentir em dificuldade, tenha que tomar essa decisão. Só que pra começar, quem não quer entrar em contrariedade é você mesmo que não quer chegar Respeito humano, isso eu garanto, eu tô falando isso por experiência própria, porque eu muitas vezes tive... Eu tô falando isso, cara, porque eu passei por isso. Conversar mais vezes, amigo. Tipo assim, às vezes a pessoa tava fazendo um negócio, uma merda muito errada, aí eu... Cara, tudo bem. Cara, olha... E aí eu chegava em casa, eu senti vergonha um milhão de vezes de mim mesmo, de assim, eu fui fraco, cara, mole. Covarde, Mole mesmo, cara, covarde, porque era só ter dito assim, ó, isso tá errado, se converta, não faça mais isso, e se não quisesse... Saia correndo. Se não quisesse assim... Cara, sabe por que que eu criei a coragem de fazer isso hoje? E hoje eu me esforço todos os dias pra fazer isso, eu não tenho nenhum receio, às vezes um pouquinho, mas a gente supera, né? Nenhum pudor de colocar as pessoas diante dessas decisões importantes, né? Porque o que me fez pensar isso foi justamente a decepção com alguns dos meus que se crismaram. Se, inclusive, estiverem assistindo isso, voltem de filho da mãe. Né? Olha, o Bel colocando vocês na via da moral. Aí, ó. Mas, assim, porque eu vi muitos que eu confiei, cara. Entendeu? Que iam continuar, que iam perseverar. E aí, eles, depois que se crismaram, abandonaram. E esses, muitas vezes, eu vi que, assim... Muitas vezes eu tive a oportunidade de fazer isso com eles. De colocar eles nessas dificuldades, né? Em colocar eles em questão e dizer assim... Tu vai querer seguir mesmo? Né? E não fiz. Cara, com a verdade. Se eu tivesse feito isso... Talvez alguns deles tivessem se crismado e tivessem continuado mais firmes. Talvez uns nem tivessem se crismado e tivessem saído. Mas, assim... Eu tenho poder sobre isso? Não. Eu me inspiro muito naquela passagem de Jesus no capítulo 6 de João, né? Que ele fala lá no sermão sobre o pão da vida. O que ele diz? Na hora que o pessoal começa a ir, ele fala que ele é o pão da vida, que vai dar a sua própria carne, né? E ele não faz nenhuma questão de atenuar aquilo. Ele não faz nenhuma questão de tornar aquilo mais palatável para as pessoas. E aí todo mundo começa a achar estranho, começa a ir embora. Aí o que Jesus faz? Não, gente, vocês não entenderam bem, voltem aqui. Ele não faz isso. Ele faz se virar para os discípulos, né? E esses, vocês não vão não? Também? Vai lá. Vai lá, vão embora também. Não, bichão. E aí eles, não, a gente confia que tu tem palavras de vida eterna. Pô, então, se Jesus faz isso, ele não é o nosso modelo, a gente tem que ter coragem de fazer isso também. A gente tem que chegar... Claro que você tem que ter a prudência de fazer isso no momento certo. E aí entra aquela questão do acompanhamento. Você não pode exigir demais de uma pessoa que está no início. Né? Você não pode exigir. Você não pode chegar para uma pessoa que acabou de chegar, que tem uma mentalidade toda errada, e tu dizer assim, olha, você tem que rezar o terço, tem que fazer meia hora de adoração ao Santíssimo, tem que participar da missa todo domingo, tem que fazer jejum toda sexta-feira. Se tu fizer isso, claro que tá exigindo demais, a pessoa não pode. Ser católica, a pessoa mas assim, com prudência, você tem o dever de fazer isso às vezes. Você tem que dizer assim, olha, é desse jeito. Tu vai querer seguir com a gente. A gente tem que fazer isso. Porque Jesus fazia assim. Você tem que ter sinceridade e coragem de colocar as pessoas diante disso. Né? Se não tiver isso, cara... Pô, um negócio que o José Maria Escrivá fala no livro dele. Ele diz, olha, essa transigência, não tem esse medo de contrariedade, é o maior sinal de que a pessoa não tem convicção do que ela tá fazendo e falando. Porque se aquilo que tu tá fazendo não é o suficiente para te fazer ter coragem de contrariar uma pessoa, aquilo não tem muito valor. E é muito doido, porque se a gente parar pra pensar, aquilo que é o receio que a gente tem, o motivo, né? Que às vezes a gente tem o receio, pode ser o motivo de maior agradecimento daquela pessoa lá na frente. Com certeza, cara. Com certeza. Porque literalmente vale a vida. Porque às vezes tudo que a pessoa quer é isso. Ela quer alguém que dê um murro nas costas dela, mas pra levar ela pra frente, não tem? Sim, porque a pessoa às vezes quer, mas não consegue ir, cara. Às vezes precisa disso. Sabe que é uma coisa que me envergonha muito? Uma vez eu tava no ônibus, né? Olha só, sempre as histórias de ônibus voltando. Amigo, você vive... Ônibus é um lugar que te dá a cultura, cara. Os grandes pensadores contemporâneos eles precisavam no ônibus. E aí uma vez eu fiquei com vergonha, porque eu entrei no ônibus, tava lá sentado, e aí tinha uma mulher do PT, filiada ao PT, né? Ela disse lá durante a conversa, ela conversando alto com o cara lá do lado, e falando das coisas boas que o PT tinha feito aqui em Teresina, no Piauí, não sei o quê. E aí teve uma hora que um cara fez um comentário lá acho que foi sobre o Lula, não sei, negativo, né? Aí essa mulher se exaltou e começou a falar. Aí eu fiquei assim, cara, bicho, eu quase nunca vi um católico defendendo a igreja, que nem essa mulher tá defendendo o PT, pô. E aí nessas horas você percebe assim, por que tá dando errado algumas coisas? É por isso. A gente não tem nem a coragem de, às vezes, ser incisivo como uma pessoa tem coragem de defender o PT, não tem? Sim. E aí, Santa Teresa d'Ávila falava isso, ó, às vezes, sabe o que precisavam os nossos pregadores? Precisavam um pouquinho menos de senso e um pouquinho mais de loucura por amor a Deus. Caraca, eu falava olha isso. Só. Se você tivesse um pouquinho mais inebriados, mais loucos,
vocês fariam mais estrago do que vocês estão fazendo aí com essa ciência toda polida de vocês. É por isso que eu não gosto daquela coisa polida demais e tudo. Não, você tem que ser sincero, pô. Às vezes tem que ser doido mesmo. Às vezes tem que falar como louco. Português, claro, você tem que ser um maluco. Às vezes você tem que parecer um maluco e tem que aceitar é um exercício de humildade, não tem? Bicho, esse cara é maluco. Graças a Deus. São Paulo já dava esse spoiler, né? Então, Justamente. A gente descobrindo 2000 anos depois. Exatamente. Olha só, tinha um cara que falou isso lá atrás. 2000 anos depois a gente descobrindo as coisas. É sempre assim. Cara, é isso. temos... Putz. José. Já? Essa boa. Já foi? Olha, Olha, vamos sair desse episódio hoje com a certeza de que ele mora num ônibus. É verdade. Metade da conversão dele aconteceu. Exatamente. Metade da vida dele foi como catequista, a outra metade era Olinda de Abreu. Não. O cara não é doido, não. Ele só tá garantindo que nós sejamos um pouquinho mais doidos. Um pouquinho, tem que ser um pouquinho mais. Cara, um pouquinho, viu? conversa Só um boa. pouquinho. José. Cara, foi muito rápido. Muito rápido. obrigado. Dava pra gente conversar aqui mais Não, vai ter a noite aqui, inteira. vai Cara, ter certamente. o Certamente. segundo episódio. Né? Nós vamos fazer o encontrão dos catequistas não pode. Se você Exato. quer um encontrão dos catequistas Olha, não que pode, doido, né? a gente vai fazer o... Como é o nome daquele evento lá que teve no em São Paulo? Em São Paulo? Que a galera discutiu o Conselho Vaticano II. Não Que era sei o bonito nome, pra não. caramba. Ah, eu Sobre a lembro. Rocha de Pedro. Isso. Sobre a só. Rocha de Pedro Teresina. Comenta aqui. Exatamente. Olha só. Rapaz, Mas já temos um amigo aqui que bota as pernas em cima da rocha. e ainda é Do doido. Crespo. Então, ó, dá certo. E Tudo é na isso. concretude, viu? Zé, mais uma vez, cara. E se eu voltar aqui de novo, tem que ser com o microfone... A próxima vez que você voltar, todos nós Todos estaremos nós com o estaremos, microfone. porque microfone, esse não. episódio vai garantir. Exato. Vai, que esse vai ser tão bom que vai... Vocês vão ver que vai dobrar o número de seguidores hoje. Aí É, sim. Mas falando em seguidores, aproveite. Não saia desse episódio sem se inscrever no nosso canal. Ah, eu não sei como é, tô com preguiça de me levantar, porque tem gente que tá deitado agora. Vou falar com você. Tá deitado, olhando pra minha Cris, cara. moral, rapaz. Olhando pra nossa cara agora. Seja que nem o meu Olha, cabelo. eles já estão todo- aplicando aí as coisas que a gente falou hoje, né? Nossa, Tá vendo? isso. Então crie vergonha na sua cara. E se inscreva no nosso canal. Deixa aí o seu comentário. Um povo sem noção, esse povo é doido. Certamente. Deixe, fale qualquer coisa. Fale bem ou fale mal, mas fale de nós. Né? Deixa aí seu comentário. E caminhe. Né? Manda no grupo da família, manda. Meu Deus, tão jovem. Né? Manda pra todo mundo, você que é da paróquia de Exato. Santa Luzia, comenta aqui. José foi meu catequista. E ele Sem é críticas, por favor. Quase impossível, pelo amor de Deus. Eu concordo, é quase Tá, impossível. você quer deixar né? alguma mensagem para quem está nos acompanhando? Um Recado pros seus agradecimento? catequistas. Cara, eu sou Seus péssimo com amigos. isso, mas... Diz aí, valeu, galera. Vamos lá, valeu, galera. Já que a gente falou tanto de catequese hoje, né? Pode chorar, não. Não, eu sou péssimo, cara, com essas mensagens. Não choro, não choro. Né? Já que a gente falou tanto de catequese, eu vou me dirigir especificamente aos catequistas, né? Num convite para que, assim, se empenhem de fato, tanto na formação intelectual, sim, porque é importante, e principalmente na formação espiritual, porque isso é o que vai fazer diferença no final, certo? E não tenham medo, porque Deus está com a gente. É isso, que é isso. Aê! Cara, meteu Deus está com a gente. Deus que está com a é gente. isso, aí Muito sim. obrigado. Eu que agradeço. Sensacional. Tem, já vai ser. Eu não estou todo dia ali na presença de vocês, mas Mais um pra conta. é isso. Obrigado por ter acompanhado até aqui. A gente vai ficar segurando a conta. Vamos. Beleza, Bom, a gente olha. termina o episódio aqui segurando a Estamos aqui, né? Agarradinhos. Mãozinha na mãozinha. Para pedir para você se inscrever mais uma vez. E obrigado por ter acompanhado até aqui. Esse meu amigo aqui não quer me soltar. Mas é isso. Rezem por nós. Rezem pelo José. Viu? Rezem Por favor. por todas as nossas famílias. Reze pela sua família. Né? O José falava aqui sobre a importância de você rezar pelos seus, né? Para que realmente aconteça aí um processo de conversão, encontro com Deus. Pelaquela pessoa que você está pensando, por que não se converte? Reze por ela. Faça esse exercício hoje. E um cheiro no seu coração. Eu vou soltar a mão do Matheus agora, porque ele tá ficando assim meio sem jeito já. Né? Ele queria que fosse a mão da Thaís, mas é a minha nesse momento. meio Mas peluda, é isso. mas aí só pra... Engaje como o aperto de mão do Jovem Júnior, meus estão Exato. engajados. É isso, fique com Deus, reze por nós, reze por todos, estamos juntos e tchau.